Ô, Samir, vamos falar do Coringão ou melhor não? Tem que falar, né? Tem que falar. Opa, para cair ali o superchat, tem que cair o superchat no YouTube, tem que falar. O Luciano acabou comigo, hein? É o rei do superchat, gente. Samir, Corinthians tá com o transfer ban, mas está de olho no mercado. Ontem a gente falou aqui, né, do Michael, do Flamengo, como alvo do Coringão. E agora tem outro flamenguista que está ali no radar do Corinthians. Sim. Everton Cebolinha. Sim. Eu posso falar do transfer ban antes para não ficar uma ilusão? Né? Senão a gente vai falar de reforços, aí o povo no chat vai falar, não pagou o transfer ban. Sim. Eu ouvi de uma fonte, e pela primeira vez está nos bastidores, porque até fora do ar, né, como a gente costuma dizer, as fontes estavam dizendo, não é certeza que a gente vai pagar o transfer ban, temos que esperar. Hoje, eu ouvi pela primeira vez, né, uma fonte cravando nos bastidores para mim que o transfer ban será pago. E eu vou explicar como, rapidinho. Primeiro, o do Félix Torres e Santos Laguna, o Corinthians vai pagar com a grana da LFU. A parcela vai cair em dezembro, de cerca de 60 milhões. Era para ser 90, mas teve aquele probleminha com o Augusto. O Corinthians meio que vai sofrer um abatimento nas parcelas aí de uns 30 milhões. 60 milhões LFU paga Félix Torres, que é um pouco mais de 40 milhões, está resolvido. Só que o Corinthians tem outro transfer ban que as pessoas esquecem, que é da CNRD, que envolve várias dívidas do Corinthians e a mais famosa, que é a do Cuiabá, que o presidente do Cuiabá vive, né, detonando o Corinthians publicamente, né, com razão, porque o Corinthians não pagou o Ranieri. E o Corinthians tem esse transfer ban também, que o Corinthians pagou já, tá, Luiz, essa dívida, só que a CBF não tirou, não livrou o Corinthians do transfer ban ainda. Por quê? O que eu apurei dentro do Corinthians é que a CBF só vai liberar o Corinthians desse transfer ban quando o Corinthians pagar a próxima parcela, que é de 3 em 3 meses. Então, no mês que vem, o Corinthians vai pagar essa parcela e tem um acordo ali verbal, uma promessa da CBF, pagando essa parcela e assinando um termo de responsabilidade, parece criança na escola, assinando um termo de responsabilidade que não vai atrasar mais. No mesmo dia, a CBF tira o transfer ban. Então, a CBF, ela foi até um pouco dura com o Corinthians também, claro, não estou tirando a razão da CBF, só explicando. O Corinthians ainda, né, está sofrendo esse transfer ban da CNRD, porque as pessoas só falam do Félix Torres, mesmo já tendo pago, porque a CBF quer que o Corinthians pague a próxima parcela. Vamos ver se eles têm grana mesmo. O Corinthians já, né, alega nos bastidores que tem essa grana, vai pagar a parcela, e vai assinar o termo de responsabilidade, tem os 60 milhões para pagar o transfer ban do Félix Torres. O do Rojas, eles estão crentes que não vai rolar transfer ban, porque as conversas têm sido ótimas entre o Corinthians e os representantes do Matias Rojas, então vai ocorrer um parcelamento. Então o Corinthians acredita que em dezembro está livre do transfer ban. E aí, né, já partindo para o lado do mercado da bola, por quê? As pessoas às vezes não entendem, até o torcedor corintiano, quer falar em reforços, mas o Corinthians tá com o transfer ban. O Fabinho Soldado e o Dorival, eles não podem parar a vida. A temporada vai começar dia 11, já em janeiro. E eles estão trabalhando paralelamente, né, o Stabile aqui junto com o financeiro para resolver o transfer ban. E desse lado, o Parque São Jorge de um lado, CT Joaquim Grava do outro, o Fabinho e o Dorival fazendo as ligações. Inclusive, ele já falou isso publicamente, que já entregou os nomes de todo o planejamento de 2026, inclusive nomes de reforços à diretoria corintiana. Eles estão aguardando uma posição. Qual é a posição? É o transfer ban. E aí vão analisar quais jogadores interessam. Por exemplo, esse pacote aí do Flamengo. Não é que o Corinthians vai contratar o Cebolinha e o Michael. Talvez não contrate nenhum, né? Enfim, talvez contrate um ou os dois. A gente não dá para a gente definir nada. O Cebolinha é o jogador que mais agrada o Dorival Júnior, mais que o Michael. É um jogador que ele trabalhou, ele gosta mais. Só que eles entendem que o Cebolinha é uma situação um pouco mais complicada, porque o que eles apuram dentro do Flamengo, informação eles têm, né? Essa dupla tem informação lá de dentro do Flamengo, o Soldado e o Dorival, é que o Flamengo vai fazer um desconto para se livrar do Cebolinha. Mas esse desconto talvez ainda não esteja no alcance da diretoria do Corinthians. O Fabinho tentou a todo momento contratar o Biel por 7 milhões de euros, e o Stabile financeiro vetou.
Já o Michael, eles estão contando que se realmente se livrar do transfer ban, o Flamengo pode liberar de graça, porque é um jogador de 1 milhão, que hoje não está atuando, poderia emprestar ou liberar de graça. Então fica essa expectativa entre Michael e Cebolinha. Se tivesse que escolher um nas mesmas condições, seria o Cebolinha. Mas o Michael também é um nome que agrada. O Dorival quer um jogador de beirada. Lembrando que o Corinthians pode perder todos os atacantes que tem no mercado. Por isso que o Corinthians a gente citou 3 jogadores aqui no de primeira já em relação ao ano que vem. 3 atacantes. Talisca, que foi oferecido, o Cebolinha e o Michael. Por quê? Porque o Corinthians possivelmente vai perder o Yuri Alberto para Roma, né? Ele tem uma proposta, ficou emburrado que o Corinthians não liberou ele no meio do ano. Claro que nas câmeras eu fiquei por amor, aquela coisa toda, mas ele queria ir embora para a Itália. Houve uma promessa do Corinthians que se chegasse de novo essa proposta da Roma no final do ano, o Corinthians ia liberar 30 milhões de euros, lembrando que o Corinthians fica com 15 milhões de euros e ainda tem que dar 10% para o André Cury desses 15 milhões. Então pode perder o Yuri Alberto, o Guinegão tem sondagens em relação ao Guinegão, o Memphis vai perder no meio do ano, o Romero não vai renovar, o Tales não vai renovar e o Hector também não. Então, assim, são todos os atacantes. Dá para garantir aí o Guinegão, que se não chegar a proposta, né? Então não dá nem para garantir, aliás, né? Se não chegar a proposta, começa o ano com o Guinegão e com o Memphis. Porque o Memphis eu duvido muito que eles vão conseguir uma rescisão, mas no meio do ano perde o Memphis. Então o Corinthians está de olho em vários atacantes no mercado, alguns mais baratos, alguns nomes que já vazaram, como esses que o Fabinho Soldado olha no Flamengo. Então a gente vai ter que aguardar, né, para saber quem o Corinthians vai contratar realmente depois do transfer ban. E o Cebolinha trabalhou com o Dorival no Flamengo, né, no próprio Flamengo. Chegaram a trabalhar juntos. Cebolinha, que claro, né, não está entre as prioridades do Flamengo, mas é uma opção ali do Felipe Luiz. Ele tem mais chance, pelo menos, em relação, pelo menos, ao Michael. E vai reencontrar o Dorival e o Bidu, né? Não pegou a piada, turma da Mônica, desculpa. PVC não ouviu. Eu fiquei aqui, ó, eu demorei uns segundos para pegar. O Cebolinha poderia reencontrar o Dorival, mas também o Bidu, né? Aquela turma da Mônica. É verdade. Imagina, lá à esquerda do Corinthians, Bidu e Cebolinha. Ô, Mussete, será que Cebolinha seria... Claro, né, gente? Tem que pagar o transfer ban, tem que colocar as contas em dia, tem que ver qual é o salário dele, né? Se cabe no orçamento do Corinthians, que a gente está falando aí. Pelo menos o Michael é salário de R$1 milhão, tem tudo isso na conta. Falando de campo, Cebolinha... Para ele, seria uma boa aí para o Coringão, ter mais chances? Para o Corinthians, seria uma boa? Seria um bom casamento aí para os dois? Seria bom para ambos, tanto para o Cebolinha quanto para o Michel. A gente, tirando essa parte, o Corinthians conseguiu honrar seus compromissos, está livre para assinar novos contratos, eu acho que é o caminho que o Corinthians tem. Tentar esse tipo de composição, buscar as rescisões de contrato, né? Acerta salarialmente com o Michael, com o Cebolinha, com esse tipo de jogador que resolve tecnicamente e torce para que ele fique livre, porque o Corinthians não vai poder pegar o dinheiro numa venda do Yuri Alberto, pegar uma parte e comprar, porque em algum momento vai ter que pagar essas dívidas para evitar novos transfer bans. Então, uma forma do Corinthians continuar competitivo, depois de se acertar com essas dívidas e ser liberado para contratar, é buscar esses jogadores livres no mercado. Salário alto o Corinthians já paga. Deve estar pagando pelo Vitinho, o Tales não é baixo, o Memphis eu não preciso nem dizer. Então pega esse salário, parte dessa folha salarial depois das vendas e reverte para esse tipo de jogador que, na teoria, vem para resolver o seu problema. Eu acho que é um caminho interessante. Pessoal, mais uma pausa aqui no De Primeira. A gente volta em 2 minutinhos falando de São Paulo. PVC, Cebolinha no Corinthians. Eu acho que é melhor que o Michael. Um jogador que resolve o jogo, que faz gol, que não está jogando como titular no Flamengo, pode ser titular amanhã, mas não está jogando como titular no Flamengo. Então pode ser uma negociação boa para todo mundo, mas para o Flamengo é muito importante ter um jogador como Cebolinha para você manter esse nível extraordinário de elenco que o Flamengo tem. Quando você tem 7 jogadores convocados por seleções nacionais, quem vai entrar? Cebolinha. Esse é o diferencial. E para o Corinthians, o problema também é a concorrência do Grêmio, né? O Grêmio quer o Cebolinha também, que complica um pouco. E a arma do Corinthians nisso, né? Seria o Dorival, né? Que trabalhou, o Cebolinha gosta do Dorival, ele também, enfim. Mas é questão de valores, né? A questão do Corinthians é mais grana do que qualquer outra coisa.
Primeiro, né, saber os valores, igual o Talisca. O Talisca foi oferecido, perguntaram, e aí, por quanto? Então, precisa saber os valores também. O Lucas falou dos jogadores que o Corinthians já paga, hoje paga bem alto, né, de salário. No meio do ano que vem, uma economia aí de entre 12 e 15 milhões de euros por mês, já somando a saída do Memphis, né? Porque só o Memphis é 6. E o meu apelido é Samir Cascalho, tá? Entre os corintianos de hoje. Porque eu fico revelando o salário de jogador. O homem do dinheiro, gente. Eu acho que é porque você tá ganhando muito dinheiro de superchat, Samir. Acho que é por isso. É porque assim, eu acho que quem mais é dado, mais é cobrado. Eu faço essa avaliação do salário. Né? Um jogador que ganha 6 milhões, ele tem que apresentar um futebol pelo menos de 2 milhões, de 3 milhões, e o Memphis não está apresentando. É claro que assim, a expectativa aumenta, né? Se você investe mais, você espera mais esse cara. É inevitável fazer essa. O Corinthians paga muito alto. O Romero, ó, salário de 1 milhão, Romero, o Yuri quase 3, então é muita grana ali. E o Hector, meio milhão. O Hector Hernandes ganha 450 mil por mês. Como é que você paga 450 mil por mês para o Hector Hernandes? Tinha o Coronado, né? O Coronado eram 2 milhões, o Palácio 600 mil. É uma loucura, muito gente. salário alto, o Corinthians realmente perdeu a noção, né? É muito complicado, né? Essa gestão de valores aí é muito complicado. Falando no Memphis, o Memphis pode colocar a seleção da Holanda na Copa do Mundo hoje, tá? A gente pode contribuir, claro, para isso. A seleção holandesa está enfrentando a Polônia daqui a pouco, ó, 4h45 entram em campo. Se vencer, se a Holanda vencer, está classificado para a Copa. E o Memphis aí, ó, pode igualar pela Holanda o mesmo número de gols pelo Corinthians em 2025. Então, olha só, pela seleção, ele fez 8 jogos e tem 8 gols. E pelo Corinthians, 45 jogos e 9 gols. O que isso diz, Samir? Ele chegou, né, falar, mas não dá para fazer essa comparação, olha o time que eu tenho na Holanda. O que me preocupa ano que vem em relação a Corinthians e Memphis, olha só, ano que vem é um ano de Copa. O Memphis, ele já demonstra que ele se preocupa muito com a recuperação dele. Foi assim, vamos esperar. Ele se recuperou muito bem no Corinthians, ele poderia ter voltado antes, mas esperou a data FIFA para jogar pela seleção da Holanda. Da outra vez que ele tinha menos tempo, ele acelerou a recuperação. Então, ele prioriza a seleção da Holanda, isso está claro. Até na questão de recuperação, físico. Ano que vem, você imagina o Memphis ano que vem. Você acha que ele vai querer ficar de fora da Copa? Porque se o Memphis sofrer uma lesão muscular, faltando 3 meses, 2 meses para a Copa, ele fica de fora. Se ele torcer o tornozelo, ele fica de fora. E do jeito que ele está se preocupando, e isso não é informação, é uma opinião que a gente tem direito a dar essa opinião, o Memphis, todo jogo antes da data FIFA, ele não joga nada. Ele anda em campo. Foi o último que a gente viu. Então imagina ano que vem. Voltamos, minha gente. Já vamos falar do São Paulo, mas conclui seu raciocínio, pode concluir. Não, é que eu fiquei bravo, né, falando do Memphis, né? Que a gente está falando do Memphis, né? Que o Memphis pode igualar, chegar pela Holanda ao mesmo número de gols que ele tem no Corinthians no ano. Ele tem 45 jogos pelo Corinthians e 8 jogos só pela Holanda. Seleção holandesa que pode se classificar para a Copa agora, que enfrenta a Polônia. E aí, para os amigos do canal UOL, eu estava dizendo que, para mim, é evidente que o Memphis prioriza a seleção da Holanda quando tem data FIFA. O jogo anterior, por exemplo, da data FIFA, é um joguinho que ele anda em campo e que preocupa muito para o ano que vem, já que faltando aí poucos meses e semanas e dias para a Copa do Mundo, né? Não sei não se o Memphis não tira o pé e o Corinthians vai pagar caríssimo por um jogador que não vai render quase nada em 6 meses.